Pablo Marçal entregou as eleições de São Paulo. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise completa do que eu acho que aconteceu nas eleições de São Paulo. Não sou analista político, mas eu acompanho o Pablo Marçal já faz bastante tempo. Eu vou basear tudo que eu vou falar ao longo desse livro nesse manual aqui, As 48 Leis do Poder. E você vai entender como o Pablo Marçal usou isso para manipular as pessoas, para ficar mais famoso e no final ele vai ficar mais rico com essa história toda. Lembrando, esse aqui não é um canal de fofoca, o canal Vinícius Penido é onde eu, Vinícius Penido, compartilho os principais aprendizados e lições para você se tornar um homem de valor. Eu digo isso da perspectiva minha, como um pai de família, cristão, empresário, trader, e que eu faço dinheiro no mercado, mas eu também quero construir e te fazer construir uma personalidade, uma pessoa virtuosa e com princípios. E o que você vai aprender nesse vídeo é sobre princípios. E no final das contas, a política ela é um jogo de guerra, de estratégia. E todo dia você está fazendo política. Então, você precisa entender o que o Marçal fez nessas eleições e por que, hipoteticamente, ele teria entregado essas eleições no final. Primeiro, a gente precisa fazer a jornada, como um retrospecto. Eu vou fazer isso aqui rápido, tá? Vamos entender quem é Pablo Marçal. Não da figura do influenciador, que muita gente já conhecia, mas na figura do político. Ele era uma pessoa sem muito histórico na política. Quando, em 2022, ele decidiu se candidatar a presidente do Brasil, ele acabou não conseguindo, entrou como deputado federal, e a narrativa que ele usou é que ele não pôde ser presidente, mas ele ia se tornar presidente da Câmara dos Deputados. Depois ele não conseguiu e acabou ficando de fora porque o TSE impugnou, não sei porquê, nunca procurei saber o porquê e não tem interesse nenhum em saber. Eu quero fazer uma análise aqui que vai além da política, tá? Mas aí tu percebe que ele é um cara sem muita história política e nesse meio tempo, entre as eleições de 2022 e 2024, ele sumiu da política. Ele ficou fazendo o trabalho dele no digital, ele é praticamente um formador de pessoas, né? Ele tem os produtos digitais, as formações dele. Eu já consumi muito conteúdo dele, conheço pessoas que fizeram, inclusive aprovam, dizem que foi um conteúdo muito bom. Nunca vi ninguém falando mal dos treinamentos dele, por incrível que pareça, mais que ele seja um cara muito odiado, nunca vi ninguém falando mal do que ele oferece e do produto que ele vende. Eu nunca comprei nada, então eu não tenho autoridade para falar, mas eu sei que ele tem participação em várias empresas que não são só de vender curso, ele tem participação em seguradora, ele tem participação em plataformas online de WhatsApp para você enviar mensagens, dispara em massa, enfim. Ele é um cara muito grande e é um empresário assim, muito bem sucedido mesmo. E ele parece ter uma vida pessoal, uma família estabelecida e enfim, ser um cara com minimamente princípios, porque ele teve uma só mulher a vida inteira e ele constitui aquela visão da família tradicional brasileira. É um homem com filhos, uma esposa, é um homem cristão, então ele tem uma imagem muito boa. Eu acho que ele sabe trabalhar bem a imagem dele e isso não é dúvida para ninguém, tanto que o lifestyle dele é um lifestyle de um cara bem sucedido, rico, mas o que ele mais ostenta não é o dinheiro, sendo que o cara tem Ferrari, tem Hummer, tem várias coisas. E eu não estou aqui para puxar o saco do Pablo, eu vou falar também do que eu acho que ele errou nessa campanha, mas o fato é, ele usou 3 leis do poder ao longo da campanha e é a partir delas que a gente vai falar agora. É importante lembrar que o Pablo não usou dinheiro público, ou seja, ele precisava ir além da expectativa de qualquer pessoa. Ele precisava furar a bolha. Inclusive eu vi ele falando num podcast sobre isso, isso faz muito sentido. Ele comparou até com o próprio lançamento no marketing digital, que você precisa furar a bolha para alcançar novos ambientes, né, novos públicos e conseguir trabalhar dentro daquele público frio, aquecer e converter no lançamento. É a mesma coisa que ele fez numa eleição. A primeira lei que tem, na minha visão, é a Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê não conta. Não fique perdido ao meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atraia as atenções parecendo maior, mais colorido e mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. E se você for parar para pensar, a grande figura dessa eleição, se não fosse o Marçal, e quem liderava as pesquisas era o Ricardo Nunes, justamente uma figura tímida e amena, um cara sem muita personalidade, sem muita virilidade, e é um cara morno. Você percebe que o Pablo Marçal, ele é quente pra caramba, ele ataca todo mundo, enquanto a gente tem do outro lado, o que tenta fazer isso é o Boulos. A gente sabe que ele não é quente, não é frio, ele não é um cara do bem, ele é um cara que invadia a terra, ele é movimento sem terra, ele é pro-aborto, tudo isso que é horrível e vocês sabem que é. Mas o fato é, ele chamou atenção a qualquer preço e se tornou o extremo oposto daquela figura pacífica e morna do Ricardo Nunes. Inclusive é bíblico isso, né? Deus vomitará os mornos, ou seja, você precisa assumir uma postura fria ou quente para que você seja notado. E isso segue até aquele princípio daquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então ele chamou atenção a qualquer preço. E daí, na minha visão, ele usou a Lei 8. A Lei 8 diz: faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo.
seduza-o com possibilidade de ganhos fabulosos e depois ataque. É você quem dá as cartas. E foi isso que ele fez o tempo inteiro. Seja com a cadeirada, quando ele provocava o Datena até ele conseguiu o que ele queria. Não estou falando que ele mereceu a cadeirada, mas ele estava procurando aquilo. Ele levou as pessoas às piores versões delas justamente para fazer isso. Ele manipulou todo mundo. E se tem uma coisa que o Pablo Marçal entende é de hipnose e inteligência emocional. Ele sabe levar as pessoas de um estado emocional para o outro. E ele mostrou isso na prática em cada debate. E você, que é a audiência, e assim como eu, por exemplo, gostou do entretenimento, gostou de assistir os debates por puro entretenimento, eu nem sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu assisti todos os debates por entretenimento, porque eu sabia que o Pablo Marçal ia dar uma aula de manipulação, uma aula de oratória, uma aula de como você pode levar as pessoas a não gostarem de uma pessoa, mostrar a realidade sobre outras e escancarar a verdade na cara delas. E, na minha visão, ele foi o maior vencedor nessa eleição. A gente vai falar do ponto que eu acho que ele errou e jogou tudo fora. Mas, cara, ele foi o maior vencedor nessa eleição. O cara que era completamente desconhecido para muita gente, ele não tinha dinheiro público, ele furou a bolha, ele se tornou um dos políticos mais falados no Brasil, ele nacionalizou a eleição de uma cidade, isso nunca aconteceu na história do Brasil recente, ou seja, ele conseguiu quebrar vários paradigmas de uma só eleição. E se tu vê na Globo, se tu vê em qualquer mídia, todo mundo falando, essa eleição ficou marcada por uma falta de limite nos debates, por isso e por aquilo. Mas é exatamente isso que ele está fazendo. Ele precisa chamar atenção a algum custo, porque ele não é um político padrão. Ele não é um político que ficou 20 anos como deputado, depois ficou tantos anos como senador. Ele é um cara diferente. E para você chamar atenção, você tem que fazer uma coisa diferente. Se você acha errado ou certo o que ele fez, beleza, aí é contigo. E a principal lei que, na minha visão, ele aplicou foi a lei número 3, que é o que a gente vai falar agora, que eu acredito que ele entregou as eleições de propósito, tá? Só que ele vai pagar um preço disso e a gente não sabe ainda qual vai ser. Mas a lei 3 é: oculte as suas intenções. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito dos seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em grande fumaça e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. E para mim foi nessa lei que ele se perdeu também. Ocultando as intenções dele, como diz aqui no livro, mantém as pessoas na dúvida e no escuro, ele manteve as pessoas na dúvida de o que de fato aconteceria da questão do Boulos, ele gerou uma antecipação, gerou um acúmulo de energia, né, que é o que a gente chama até dentro do marketing digital, quando a gente antecipa para um evento, por exemplo, no dia 20 de outubro eu vou revelar para vocês um indicador que me faz ganhar dinheiro no mercado financeiro, sei lá, todo mundo vai estar aqui no dia 20 para descobrir qual é o indicador. E se eu chegar aqui e entregar uma coisa que não faz sentido, uma coisa errada, a minha reputação vai por ralo abaixo. E na minha visão foi isso que ele fez. Ele entregou um lado que era visivelmente falso. Durante um tempo até as pessoas acharam que era verdadeiro. Eu achei que era verdadeiro quando eu vi, mas logo depois eu já comecei a ver com calma e falei assim, cara, tem caroço nesse angu. E a gente vai chegar no ponto aqui da lei número 5 do poder, que é a seguinte: muito depende da sua reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação, apenas você pode intimidar e vencer, e um deslize, entretanto, te torna vulnerável e fará você ser atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugável. Ainda tem mais coisa, mas isso é um ponto muito importante. Warren Buffett dizia que se leva anos para construir uma reputação e segundos para quebrá-la. E na minha visão, todo o trabalho que ele fez para construir a figura de alguém confiável ao longo das eleições foi por ralo abaixo, quando ele soltou aquele laudo falso. E aqui tem uma parte que fala assim, e será atacado por todos os lados. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Tanto o Tarcísio, governador de São Paulo, que em tese é de direita, quanto o Silas Malafaia, que também é de direita, outras pessoas de esquerda, todo mundo atacou ele. Por quê? Porque o cara usou um laudo falso. Isso é crime. Não tem como você defender. Aí você pode falar, mas com comunista é assim, um cara que é ditatorial tem que discutir assim. Aí é um problema seu, é uma visão sua. Mas o fato é, crime. A gente precisa ser objetivo, não tem como subjetivizar uma coisa que é errada. Quando a gente começa a subjetivizar o que é errado, a gente não chega na verdade. E o fato é, ele cometeu um crime, ele mentiu. E agora, a minha visão é, aprenda com os próximos passos dele. Ele pode ser preso? Sim, até porque ele pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, enfim. Ele pode ser preso por N motivos e talvez isso aconteça nos próximos dias. São as cenas dos próximos capítulos que a gente vai estar acompanhando. Mas se ele não for preso, ele vai dar uma aula aqui pra gente de como defender a reputação. Porque ele com certeza vai dar a volta por cima, vai voltar para a internet, vai voltar para o trabalho dele, ou vai ressurgir na política como um cara mais forte, com mais apoio, com mais apelo popular, com mais agressividade e com mais ensinamento para você que é homem, para você que quer ser dominante, para você que quer vencer na vida e sabe que não adianta. Quando você fica aceitando porrada de todo mundo, você acaba se tornando vítima. E na minha visão,
genialidade do Marçal foi justamente sair de uma figura de um político qualquer para um cara que ataca todo mundo, porque a melhor defesa é o ataque. E a minha visão foi que ele fez isso com maestria. Terminando essa lei aqui, esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes de que aconteçam. Afinal, enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos, minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. Cara, a minha visão é, ele errou, mas ele errou de propósito nessa questão aí do laudo, porque não é possível que ele não tenha uma equipe que visse que o laudo era falso. Inclusive, parece que vazou uma entrevista de um advogado dele dizendo que ele não mostrou para a equipe dele antes de soltar, ou seja, ele mostrou porque ele quis. E na minha visão, isso só indica que ele fez isso de propósito mesmo. Ele gerou uma energia muito grande, o holofote foi para ele do Brasil inteiro. De fato, todo o Brasil estava acompanhando o Pablo Marçal. E ele chegou, faltando um dia para a eleição, soltou uma notícia falsa e na minha visão foi assim, ó, a coroa estava na minha cabeça, mas eu não quero essa coroa, só queria atenção. Aí ele tira a coroa da cabeça dele, bota na mesa para o Boulos disputar com o Nunes e agora está todo mundo voltado a atenção para o Pablo Marçal. Não duvido se ele aparecer lançando algum produto, fazendo aquecimento para algum lançamento, porque esse é o trabalho do cara. E o fato é, ele já furou a bolha várias vezes e essa foi mais uma. Ele é como se fosse o Andrew Tate brasileiro. O Andrew Tate, para quem não sabe, é o cara mais pesquisado no Google, inclusive foi ele que, no mundo inteiro, né, ele perdeu as redes sociais dele, se tornou o cara mais pesquisado do planeta mesmo assim. Inclusive foi ele que inaugurou um modelo de corte, que o Pablo Marçal e muita gente copiou aqui no Brasil, que é basicamente você fazer um corte por exemplo, você pegar um corte desse vídeo e postar no seu TikTok e monetizar a partir disso. Então, na minha visão, ele se espelhou no Andrew Tate, ele chamou atenção a qualquer custo, usando as leis do poder, ele desestabilizou tanto a esquerda quanto a direita, mostrou a pior versão de cada candidato e mostrou que ele tem uma força de personalidade e uma força de público que pouquíssimas pessoas têm. Ele é um cara popular, mesmo sendo rico, isso é muito difícil. Geralmente o cara que é rico ele se afasta muito do povo. Mesmo assim, ele foi um cara muito popular e na minha visão foi uma eleição muito bonita de se acompanhar no sentido de estratégia de marketing, tá? Você pode discutir a parte de democracia, de educação, disso, daquilo, mas a verdade é, o Pablo Marçal deu uma aula não só para nós, mas também para os políticos do Brasil inteiro, o que é uma campanha política, como se faz marketing e como você chama atenção sem dinheiro público, sem padrinho político. Se ele tivesse o apoio do Bolsonaro, na minha visão, ele teria ganhado essas eleições. Não estou falando que eu queria isso. Eu não me importo de fato com política, eu sei que não vai mudar nada na minha vida, mas eu gosto de acompanhar porque sempre tem muito aprendizado disso. Comenta aqui embaixo a tua opinião, se você acha que o Marçal entregou de propósito, se não, o que você acha que aconteceu e o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Tamo junto, é só começo e até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e até lá.